Este é o nosso módulo de acentuação gráfica. Veremos o porquê esses acentos ocorrem e como ocorrem na ortografia atual. Primeiro, então, o porquê. Para que leitores tenham orientações adequadas quanto à pronúncia das palavras que leem, utilizam-se os acentos gráficos. É necessário empregá-los adequadamente em situações em que é exigida a língua escrita na variedade padrão. Então, os acentos gráficos representam alguns sons ou a sonoridade, digamos assim, do que nós falamos, das palavras que pronunciamos. Antes de estudarmos as regras de acentuação, é necessário revisar sílaba tônica. Veja aqui comigo. É necessário lembrar o que é sílaba tônica e a classificação de palavras conforme a tonicidade. A sílaba pronunciada com maior intensidade, com mais força, é a chamada sílaba tônica. Algumas são acentuadas graficamente, outras não. A partir disso, a classificação: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, palavras podem ser classificadas de acordo com a tonicidade. Qual é a sílaba mais forte? De acordo com essa classificação, também serão definidas as regras de acentuação. Veja aqui. Oxítonas. Sílaba tônica é a última. Sairá, sucuri, saci. Urá, uri e uci são as mais fortes, ou seja, a última. Então, são 3 palavras oxítonas. Paroxítonas. Sílaba tônica é a penúltima. Látex, impossível, sociável. O lá, o si e o a são os mais fortes. Na penúltima sílaba, então temos uma paroxítona. Proparoxítona. Sílaba tônica é a antepenúltima. Próximo, espetáculo, relâmpago. Agora, o pró, o tá e o lã são a mais forte. Então, temos 3 palavras proparoxítonas. Depois dessa revisão, regra geral de acentuação gráfica. Primeiro, os casos das palavras oxítonas. Com uma ou mais sílabas terminadas em A, E, I, O e seus plurais, há acento. Café, avó, jacaré, cafés, avós, jacarés. Com mais de uma sílaba terminada em e ens, como o caso de parabéns e refém. Com os ditongos abertos, el, ei e oi. Troféu, troféus, fogaréu, cowboy, cowboys e coronéis. Este último caso exige atenção, pois houve mudança em relação às paroxítonas. As oxítonas têm esses ditongos acentuados, as paroxítonas não. E já vamos revisar isso. Casos das paroxítonas. Terminadas em L, I e S, N, R, X, U e US, ãos, ons, uns, PS e em ditongos seguidos ou não de S. Exemplos: caráter, álbum, órfãos, nêutron, lápis, início. Agora atenção. As terminadas em N não são acentuadas no plural, caso de hífens. Não são acentuadas as terminadas em ens, exemplo, imagens. Não são acentuados os ditongos abertos ei e oi, geleia, joia, e um caso que sempre nós lembramos é a palavra ideia. Nós temos um impulso de acentuá-la porque antigamente tinha o acento. Assim também é com plateia, estreia. Então não são acentuados os ditongos abertos ei e oi, casos de geleia e joia. Não são acentuados os grupos o e ee nestas palavras. Tínhamos o hábito, segundo a regra anterior, de acentuar o duplo O e o duplo E, e eles perderam um acento. As proparoxítonas são todas acentuadas. Então, álgebra, lúcido, trânsito recebem acento porque são proparoxítonas. A antepenúltima é a sílaba mais forte. São acentuadas as palavras terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S, que pode ser pronunciado como hiato. Área, mágoa, vácuo. Esse segundo caso, o que você precisa prestar atenção? Por exemplo, palavra área. Eu posso dividir essa sílaba assim, a, re, a, separar o E do A, formando um hiato.
aí seria uma proparoxítona. Ou eu posso dividir de outra forma, a e ureia, junto, formando um ditongo. Quando há essas duas possibilidades, nós vamos considerar a regra da proparoxítona, acentuando essas palavras. Por isso, área, mágoa e vácuo recebem acento. Eu vou ler essa regra de novo para você. São acentuadas as palavras terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S, que pode ser pronunciado como hiato. Então, eu posso falar área, tudo junto, ou área, uri e o A separados. Hiatos. As vogais I e U tônicas dos hiatos são acentuadas quando aparecem sozinhas na sílaba ou são seguidas de S. Exemplo, ciúme e balaústre. Não se acentua graficamente a primeira vogal tônica dos hiatos O e EE. Cou, enjoo, vem, lem, é duplo E e duplo O, só que é uma regra diferente daquela outra. Também aqui não recebe acento. O chamado acento diferencial. Houve mudança em relação a ele. Serve para diferenciar somente as palavras a seguir. Os demais não existem mais. Por, infinitivo do verbo por, para diferenciá-lo de por, preposição. Pôde, verbo na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, para distingui-la de pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Só existem agora estes dois acentos diferenciais. Os demais não existem. Antes de pensarmos os verbos ter e vir, eu quero que você retome o seguinte. Aqui estávamos falando de acento diferencial. Agora, nos verbos ter e vir, é acento que indica plural. Não é a mesma coisa. Esse acento que indica plural, ele continua a existir. Acentua-se o E das formas verbais tem e vem indicadas de plural. Observe, ele vem, eles vêm com acento. Ele tem, eles têm com acento. Então, este caso aqui é um acento que indica plural e ele continua a existir na atual ortografia. Resumindo, são acentuadas graficamente todas proparoxítonas, regra fácil essa. Paroxítonas terminadas em L, I e o seu plural, N, U e o seu plural, R, X, PS, ão e o plural, an e o plural, uns e ditongo mais S. Oxítonas, terminadas em A, E, O, em, ens, e os plurais as, es e os. Monossílabas, tônicas terminadas em A, E O e seus plurais. Acentuam-se ditongos abertos ei, oi e el, somente monossílabas e em oxítonas. Nas paroxítonas, não. O I e o U na segunda vogal do hiato, desde que sozinhos ou com S, na sílaba e sem NH depois. Formas dos verbos ter e vir, indicando plural. Acento diferencial obrigatório somente nas palavras por, igual a colocar, e pôde, passado do verbo poder. Essas regras de acentuação parecem um pouco complicadas ou difíceis de serem lembradas. É necessário exercitar. Tenha pelo menos esse resumo do final da nossa aula próximo ali de você no momento da escrita. Anote esse resuminho, essa revisão e pratique, tanto na escrita quanto com exercícios.